Bora lá. Antes que eu me esqueça desta ideia que eu acabei de ter, vim gravar sobre ela. Tava ali fora, olhando o sol. Olhando o sol. Não diretamente. Olhando os raios do sol, olhando as árvores, olhando o mar, olhando a paisagem. E olhando diversos pensamentos passarem como nuvens pela minha cabeça. E um deles foi: por que... Tá, eu não tenho certeza como é que eu vou entrar na ideia, mas... Ou seja, vou entrar agora onde eu conseguir, mas não sei como fazer a introdução da melhor maneira. Mas pensei que doido que a gente tem gente fazendo protesto para uma defesa maior do meio ambiente, tipo Greta, não sei das quantas, da Noruega, e gente fazendo luta com cartazes e manifestação por uma igualdade econômica maior. Tava pensando como existem esses protestos de vamos cuidar mais da natureza e não jogar plástico na rua, e ser vegano ou vegetariano, e usar um carro, sei lá o que, do carbono, do CO2 e tal. Como existem as pessoas defendendo Marx, ideias da extrema esquerda de comunismo. Não sei, como se a gente focasse, resolvesse a questão financeira, tudo seria resolvido. Tipo, como existem pessoas vendo isso como um problema central, outras pessoas vendo a poluição como um problema central, o aquecimento global e, bom, uma quantidade infinita de problemas parece que temos no planeta. E aí agora eu pensei, mas por que a gente não tem gente protestando? Me vinha em mim o protesto para a gente se amar mais, para as pessoas se amarem mais, para as pessoas verdadeiramente buscarem se ajudar mais. Por que a gente não tem protesto e manifestação de, independentemente da classe socioeconômica e dos diversos problemas que existem no planeta e de discordâncias de opiniões? Por que a gente não busca se amar mais, amar os amigos e os inimigos? Por que a gente não busca ter mais generosidade? Por que a gente não está protestando sobre isso? Por que a gente não busca ter mais generosidade como indivíduos de uma sociedade? Por que a gente não busca, cada um de nós, nos colocar mais a serviço das outras pessoas com aquilo que a gente pode ajudar? Porque tem muitas coisas que a gente pode fazer pelos outros que são fáceis pra gente, mas difíceis para outras pessoas. E um exemplo clássico que me vem agora é, por exemplo, ajudar um avô ou um velhinho com alguma coisa de tecnologia que para pessoas mais jovens é muito fácil e para essas pessoas da terceira idade é mais difícil. E é para eles uma ajuda de verdade e para os outros realmente é algo simples de fazer. Então, eu não tô dizendo porque todo mundo não se super mata e arrasta e se sacrifica para se doar pelo outro, mas por que a gente não procura, com o nosso tempo livre, se dedicar a oferecer aquilo que vem com facilidade pra gente e não para outras pessoas, e que pode colaborar para outras pessoas? E não é como se a gente não tivesse tempo, porque apesar da maioria de nós adultos terem algum trabalho, puxa vida, a maioria parece que também tem tempo pra ver televisão, pra ficar no celular, pra ver reels engraçado, pra procrastinar. E se a gente tem tempo pra essas coisas, fazer coisas que muitas vezes a gente sabe que não são o melhor
uso do nosso tempo, provavelmente é um indicativo de que a gente tem tempo, de que a gente poderia fazer o espaço para estar nos colocando mais a serviço dos outros, de quem está ao nosso redor, de quem a gente pode ajudar. E não é... Para algumas pessoas pode envolver uma ajuda com dinheiro, mas não é... Tem que ser uma ajuda com dinheiro. E na maioria dos casos eu acho que não é uma ajuda com dinheiro, mas com o tempo nosso que a gente pode dar para os outros. Fazendo uma visita para passar um tempo com a outra pessoa que diz que não está muito bem, gostaria de se sentir melhor, e aí você vai lá e visita ela com regularidade 2 vezes na semana e reza em grupo, uma roda. Isso é algo que eu comecei a fazer há 2 semanas e me veio de citar como exemplo de coisas que são de graça e que verdadeiramente eu sinto que ajudam outra pessoa. E que no caso, para detalhar mais o exemplo, eu moro com uma família de australianos e aí a mãe da mulher da família com a qual eu moro não vem se sentindo muito bem, não vem sentindo que consegue ter paz interna, mas tem comunicado isso para as pessoas ao redor dela e ela gostaria de se sentir melhor. E a pastora da igreja que eu vou sugeriu para Catherine, com quem eu moro, que ela fosse 2 vezes na semana com a pastora visitar os pais da Catherine e rezar juntos. E aí a Catherine me contou e eu perguntei se podia ir. E aí eu tenho ido e cada encontro é diferente, eu sinto que é enriquecedor. E isso é o exemplo que me veio de tem muita coisa que a gente pode fazer de graça pelas outras pessoas. Agora, quando eu tava ali fora pensando nisso, o que eu tava pensando antes? Tava pensando quando eu tava no Brasil, eu acho que eu sentia dor e tristeza por ver ao meu redor problemas de pobreza que tem no país e que afetam muitas pessoas no país, pessoas que eu conheço ou pessoas que eu tô vendo na rua, e ver isso, eu lembro, me deixava triste, me dava dor, e ver diferentes violências acontecendo com conhecidos, com desconhecidos, também me trazia dor e tristeza. E ver maneiras de se relacionar sem respeito. E ver falta de acesso à educação para tantas pessoas. Eu tava agora pensando quantas coisas, quando eu tava lá no Brasil, eu via, me deixavam triste, me traziam dor. Só que eu tava fazendo paralelo de que agora eu tô aqui na Austrália. E essas coisas não são visíveis em abundância, porque a maioria das pessoas tem dinheiro. A maioria das pessoas aqui não é pobre, o pobre daqui é um rico de outro lugar. Então esses problemas essas pessoas não enfrentam. A maioria das pessoas aqui tem acesso à educação. As violências e desrespeitos não tem ponto de comparação com como é no Brasil. E eu pensei, tá, aqui eu não sinto a dor e a tristeza de ver isso, por exemplo. Mas eu ainda sinto uma dor e uma tristeza, que é de ver na minha percepção que pode estar equivocada. Parece que me dá uma dor e tristeza de ver como as pessoas aqui, na sua maioria, parecem viver numa bolha que ignora o problema de tantas e tantas e tantas e outras pessoas fora da Austrália, na maior parte do mundo, né? Porque a Austrália é um dos poucos países do planeta com condições de vida altíssimas, mas o Brasil tem muitos problemas e muitos outros lugares, Índia, enfim, muitos países tem muitas pessoas com muitos problemas, e aí eu sinto que às vezes eu tô aqui, aí eu pensei, será que eu também tô caindo nessa ignorância de esquecer de que tantas outras pessoas no mundo têm esses problemas? E aí eu pensei, o que eu posso fazer para ajudar e servir, já que eu tava pensando nisso de
pouco comum. Ao invés de ser ignorante aos problemas dos outros, seria legal se a gente se ajudasse. E eu pensei, talvez a minha colaboração possa ser gravando os meus vídeos e compartilhando este tipo de reflexão que me vem. E eu quero falar mais sobre isso, mas eu vou encerrar agora porque o vídeo anterior cortou pelo meu celular, tá cheio no espaçamento de memória. Eu apaguei algumas coisas para gravar isso aqui, só para fechar o círculo de conversa. Mas agora eu vou cortar. Eu vou voltar a falar mais disso em um outro momento. E um adendo final, se o espaço do celular permitir, para dizer que esse carro estacionou ali e aí pessoas começaram a descer do carro e aí eu comecei a olhar e eu comecei a me distrair. Por isso que eu acho que no vídeo anterior eu tô tipo falando e olhando, falando e olhando. E desceu a galera e depois tô eu aqui falando sozinha no carro para o meu celular. E é momento de constrangimento social. Mas como eu estava dizendo, tava pensando, pô, mas eu tô olhando os problemas lá do Brasil, tô olhando os problemas aqui da Austrália, tô pensando por que tem tanta gente protestando sobre uma coisa, protestando sobre outra coisa, mas eu não tô vendo ninguém em todo este grande grupo protestar por que a gente não se ama mais, por que a gente não se ajuda mais, por que a gente não é mais generoso uns com os outros, por que a gente não oferece mais paciência uns para os outros, mais gentileza, mais tempo, mais atenção, mais serviço. E aí, logo em seguida, pensei, qual é a minha parte em toda essa história? Qual é a minha parte, né? Porque é interessante quando a gente tá falando algo assim, vendo os outros, desse dedo que estou apontando, parece que outros 3,5 estão apontando para mim. E aí isso, né? E é isso. Eu, na verdade, gostaria de pensar em muitas mais maneiras de ajudar as pessoas daqui, de lá, de todo lugar aqui, né? E aí muito do trabalho que eu foco em fazer em mim mesma, de cuidar da minha saúde, de estudar, de buscar estar melhor e tal, é porque eu sinto que eu me ajudando também ajudo o mundo. É o que eu acredito, né? Que se a gente se ajuda, a gente ajuda os outros. Mas, para além disso, em momentos que eu posso ajudar os outros, aí eu tava pensando, o que eu posso ajudar os outros? E aí vim fazer o vídeo pensando, talvez, de início, hoje, um tiquinho possa ser compartilhando toda essa reflexão que eu tive quando estava lá fora, olhando os raios do sol, as árvores, a praia e a vista. Aqui, Austrália. Uau, tá certo, meus queridos amores, lindos, bonitos, amigos virtuais. Nos vemos na próxima. Beijos. E vamos espalhar o amor, né? Mundo afora. Vamos espalhar o amor. Lembre-se que você é muito, muito amado. Muito amado. Muito amado. Muito amado. Por Deus, por mim e por diversas pessoas na nossa vida.